Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica, nessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias, que é o maior entre os profetas menores, maior em questão de capítulos, são 14 capítulos e 211 versículos. E dessa feita, nós faremos a exposição dos versículos 2 a 6. Se você não assistiu, assista. Primeiro vídeo que foi uma introdução que eu dei ao livro. Falei do contexto histórico, cultural. E antes de nós lermos aqui os versículos 2 a 6, é interessante que tanto Ageu, Zacarias e Malaquias, esses três profetas, são profetas pós-exílico. Porque os outros profetas profetizaram antes do exílio da Babilônia. E esses três profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, profetizaram depois que o povo voltou do cativeiro. Cativeiro esse que durou 70 anos. Que se você ler o capítulo 25 de Jeremias, ele que fala que o cativeiro iria durar 70 anos e de fato durou 70 anos por causa do pecado do povo, da rebelião do povo. Os profetas pré-exílicos, você pode ler Amós, você pode ler Miqueias, você pode ler Sofonias, você lê Jeremias, você lê Isaías, você vai ver os profetas chamando o povo ao arrependimento, mas o povo não se arrepende. O povo estava mergulhado na prostituição, no pecado, na idolatria, e Deus, para punir o povo, envia os babilônicos, aonde destrói a nação de Israel, o reino de Judá, destrói o templo que Salomão havia construído, destrói a cidade e a queima com fogo. E leva o povo cativo por causa da desobediência. Agora o povo está retornando. O povo está voltando. E só aqui reiterando, ou falando aqui com vocês, assim como houve 3 saques ou 3 invasões da Babilônia em 605, 597 e 586, há também 3 retornos, com 3 homens diferentes. O primeiro retorno do povo veio sob o comando de Zorobabel. O segundo retorno veio com o escriba Esdras. E o terceiro retorno com Neemias. É interessante que o profeta Zacarias, ele foi contemporâneo de Ageu. Ageu profetizou por 4 meses. Zacarias profetizou por 2 anos. Zacarias, ele era sacerdote. Ele era da tribo de Levi, uma linhagem sacerdotal. Seu pai era sacerdote, que era o Baraquias, E seu avô, que depois da morte do seu pai, começou a cuidar dele, também era sacerdote. Então, ambos profetizaram juntos. No segundo ano do reinado, está no capítulo 1, versículo 1, que eu falei na introdução, no segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, quem começa a profetizar é Ageu, falando da construção ou da reconstrução do templo, porque o povo estava desanimado. 2 meses depois, no 8º mês, 2 meses depois, no 8º mês, quem começa a ajudá-lo, é Zacarias profetizando. E segundo alguns estudiosos, Ageu era idoso. Ele tinha por volta aí de 60, 70, 80 anos de idade. Já era idoso. Zacarias, ele nasceu no cativeiro babilônico, e veio para Jerusalém, e viu o estado de Jerusalém, viu a situação crítica de Jerusalém, e ele começou a profetizar, ajudando aí o seu conterrâneo, o seu companheiro, Ageu. E é interessante que, só aqui um adendo, que Zacarias começou seu ministério profético cerca de 520 anos, queridos, antes da vinda de Cristo, do Messias, e continuou por um pouco mais de 2 anos, pelo menos. Ele começou a profetizar 2 meses depois de Ageu, seu contemporâneo. Ageu, Zacarias e Malaquias
viveram no tempo quando os judeus estavam voltando a Israel, depois do cativeiro babilônico de 70 anos. Os livros de Esdras, Neemias e Ester pertencem a este mesmo período. Babilônia já tinha cedido ao avanço da Pérsia, tinha caído. Ciro, rei da Pérsia, sendo favorável aos judeus, quando se tornou supremo monarca, há uma profecia específica para ele, no capítulo 45 de Isaías, o supremo monarca logo fez uma proclamação, dando permissão aos judeus para voltarem a Jerusalém e construir o templo em sua cidade. Você pode ver em Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Eles começaram, mas enfrentaram oposição até o reinado de Dário. Foi no 6º mês, no 2º ano de Dário, que Ageu profetizou, e Zacarias começou seu ministério no 8º mês daquele mesmo ano. Lembrando que essa obra aqui, da construção do templo, ficou parada por 16 anos. O povo largou a construção, largou o templo, tá? Abandonou tudo, e surge Ageu e Zacarias para encorajar o povo. Então, queridos, outra coisa aqui importante, né, é que o esboço, um rápido esboço aqui do livro, nos capítulos de 1 a 6, temos profecias durante a construção do templo. Tá? No capítulo 7 a 14, temos profecia depois da construção do templo. E há dois grandes assuntos nas duas partes do livro. Nos capítulos de 1 a 6, temos a nação e o templo. Nos capítulos 7 a 14, temos o Messias e o reino. Tá? O Messias e o reino. Tá? E basicamente há duas divisões principais no livro. A primeira, a bênção futura em Jerusalém, a bênção futura de Judá e Jerusalém, com um juízo sobre os opressores gentios do povo de Jeová, terminando com a introdução do reino milenar, do Messias, como rei e sacerdote no seu trono. Tá? E é apresentado numa série de 8 visões, do capítulo 1 até o capítulo 6. A segunda, rapidamente aqui, é a condição moral do povo, o relacionamento dos gentios com Israel no futuro, com sua completa e final destruição. Um remanescente poupado e a glória dos últimos dias, Jerusalém sendo o centro, vai dos capítulos 7 a 14. Então, voltando aqui, vamos trabalhar a primeira exposição, que é os versículos 2 a 6. E nós vamos trabalhar com o seguinte tema: o Deus da segunda chance. O Deus da segunda chance. O Deus que é misericordioso. O Deus que é gracioso. O Deus que estende a mão da graça. Um Deus que é benevolente. O Deus que é benigno. O Deus que é magnânimo. E os versículos 2 a 6 diz assim: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos: eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamaram. Assim diz o Senhor dos exércitos: convertam-se dos seus maus caminhos e das suas más obras. Eles não ouviram nem deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos, ou a lei, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, esses se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos tinha uma intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. É interessante que a expressão Senhor dos exércitos aqui vai aparecer por mais de 20 vezes no livro. É o único livro
entre os profetas menores, que vai usar muito essa expressão Senhor dos Exércitos, que significa aquele que guerreia, aquele que campeia, aquele que está disposto a trabalhar, a lutar, a salvaguardar o seu povo. E tanto que aqui, tá, ele vai citar pelo menos 5 vezes essa expressão, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Quando ele começa a sua mensagem, o versículo 2 é interessante, que Zacarias começa falando assim para o povo: o Senhor, o Deus nosso, o nosso Deus, o vosso Deus, ficou muito irado com os pais de vocês. E essa palavra pais aqui significa os antepassados do povo, né? Que foram levados para a Babilônia, que foram deportados. E por que Deus ficou irado com os antepassados do povo? Por causa do pecado, principalmente o pecado da idolatria, em adorar vários deuses. Inclusive, Deus vocaciona o profeta por nome de Oséias e manda esse profeta casar-se com uma prostituta por nome Gomer. E esse casamento de Oséias simbolizava a relação de Deus com o povo. Que Deus queria que Oséias sentisse na pele o que ele, Deus, estava sentindo, sendo traído pelo povo quando o povo adorava Baal, quando o povo adorava Asherá, quando o povo adorava Merodach, Milcom, Moloque. Deus queria que o profeta sentisse, como ele sentiu na pele, a traição, tá? O adultério espiritual do povo para com Deus e a quebra do povo de sua aliança. Então, ele começa dizendo no versículo 2: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês, porque por causa dos pecados dos patriarcas, né? Dos antepassados. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, retornem para mim. Olha aqui, olha o Deus da segunda chance. Não só da segunda, mas da terceira, da quinta, da 10ª, da 20ª, da 100ª. Deus é um Deus de graça. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais, insolentes, né, que é a parte A do versículo 4, insolentes, desobedientes, idólatras, malfeitores, maldizentes, que descumpriram todas as leis. Lembrando aqui, se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, o povo aqui está debaixo da lei, tá? Vivem sobre a égide da lei. E a lei tinha deveres e obrigações, né? A lei tinha privilégios, mas para ter esses privilégios da lei, o povo precisava obedecer, o povo precisava servir ao Senhor, o povo precisava andar na linha. E o povo descumpriu todas aquelas leis. E as maldições que estavam ali na lei vieram sobre o povo, tá? Trazendo prejuízos. E o juízo de Deus e a mão de Deus pesou sobre o povo. Então, todas as vezes que nós quebramos a lei do Senhor, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós desobedecemos, a palavra de Deus não está a favor de nós, mas está contra nós, assim como esteve contra o povo nos seus dias, ou nos dias do Antigo Testamento. Voltem para mim. Em outras palavras, se arrependam, se curvem, tá? Se arrependam, porque eu sou o Deus que perdoa, eu sou o Deus gracioso, eu sou o Deus misericordioso, eu sou o Deus da graça, eu sou o Deus da segunda chance, eu sou o Deus da misericórdia, eu sou o Deus longânimo, eu sou o Deus magnânimo, eu sou um Deus grandioso. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Convertam-se dos seus maus caminhos e das suas más obras. Eles não ouviram nem deram atenção, diz o Senhor. Os profetas, tá? Amós, os profetas Obadias, os profetas Miqueias, Oséias, Sofonias, Naum, Jeremias,
Isaías falaram o tempo todo, chamavam o povo ao arrependimento, se arrependam. Mas o povo não deu ouvido aos profetas, não deram atenção aos profetas, não se inclinaram para ouvir a mensagem de Deus por meio dos profetas. Por isso que o juízo veio. Então Deus está falando, vocês estão nessa situação hoje, vocês estão vivendo essa miséria, essa desgraça, tá? Devida porque vocês escolheram, porque vocês me abandonaram, porque vocês serviram a outros deuses, porque vocês me traíram, vocês cometeram adultério espiritual, porque Israel era a esposa de Deus. Israel fez um pacto com Deus. Israel se casou com Deus ali no Sinai, quando eles falaram que ia obedecer os mandamentos da aliança, mas não obedeceram. Assim é nós hoje, quando quebramos a aliança, quando quebramos o pacto, quando vacilamos, quando erramos. Israel foi uma nação privilegiada, porque Deus não fez pacto com nenhuma civilização, com nenhuma nação do Antigo Testamento, só com o povo de Israel. Então eles não tinham desculpas, porque eles conheciam a lei, eles conheciam os mandamentos do Senhor e eles quebraram. Então o profeta está falando que Deus quer perdoá-los, que Deus está estendendo a mão da graça para eles, e para eles não repetirem os mesmos pecados, os mesmos erros que os seus pais, os seus antepassados fizeram. Convertam-se dos seus maus caminhos. Em outras palavras, se arrependam e das suas más obras. Os profetas falando, pregaram. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, os antepassados, onde estão? Morreram. Morreram, todos eles. E os profetas, será que ainda estão vivos? Não estavam, porque a maioria deles, eles mataram. Os seus antepassados mataram. Isaías foi cerrado ao meio. Tá? Os profetas foram retaliados, apanharam, foram enxotados. Jeremias profetizou por mais de 40 anos e foi desprezado, tanto pelo povo como pelas autoridades, os sacerdotes, o rei. Só não morreu porque Deus protegeu, só não morreu porque Deus poupou o profeta. Senão ele seria também morto, como outros profetas. Será que ainda estão vivos os profetas? Evidentemente que não. São duas perguntas retóricas. Aí o versículo 6. E não é de fato que as minhas palavras e os meus estatutos, a minha lei, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Ele faz a pergunta e responde: sim, esses se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. A forma que você responde ao Senhor, ou a forma que você responde à lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, é a forma que Deus vai tratar. Se você honrar Deus, Deus vai honrar você e a sua descendência. Se você desonrar Deus, desprezar Ele, desprezar a sua palavra, você vai ter prejuízos. Então, a palavra aqui é arrependimento. É a mesma palavra que nós usamos quando nós pregamos o Evangelho. O Evangelho não promete riqueza. O Evangelho não promete bênçãos materiais. O Evangelho não promete que você vai ser milionário, que você vai ser rico, que você tem que fazer campanhas, que você tem que seguir alguns segredos, os 7 passos para a vitória, os 7 passos, 7 segredos da vitória, as 14 jornadas para a vitória. Isso aí é macumbaria, isso é feitiçaria. O Evangelho promete perdão, o Evangelho promete santificação, o Evangelho promete justificação. E a primeira mensagem do Evangelho, ou o primeiro tema, quando você começa a pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, quando você abre a boca, é arrependam-se. Quando João Batista começou a pregar, ele começou a pregar o quê? O arrependimento. Quando Jesus começou o seu ministério, ele começou a pregar o quê? Arrependimento. Arrependam-se. Essa é a palavra
do Evangelho. Se arrependam. E se arrepender de quê? Se arrependam. Mas se arrepender de quê? Dos seus erros, dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Confesse os seus pecados. Curve, se dobre, caia de joelhos perante Deus, porque Ele é rico em misericórdia e Ele é rico em perdoar. Mas se você negligenciar o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus, a longanimidade de Deus, a benignidade de Deus, é punição, é juízo, assim como o povo de Israel experimentou. Então Deus é o Deus da segunda chance. Se você está ouvindo essa mensagem, e quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, a mensagem para você é: se arrependa. Se arrependa. Largue os seus maus caminhos. Largue os seus maus caminhos. Voltem para o Senhor, que Ele é rico em perdoar. Retorne para o Senhor. Se arrependa e Ele vai abraçar você. Ele vai te perdoar. Ele vai colocar na sua conta, vai depositar na sua conta a justiça de Cristo, te declarando justo, e vai jogar os seus pecados no mar do esquecimento. Então, essa é a mensagem. É uma exortação ao arrependimento. É uma exortação ao povo voltar para Deus, retornar para Deus, se arrepender. Essa é a nossa mensagem. É a mensagem do Evangelho. O Evangelho promete salvação, vida eterna. As coisas que vêm depois é secundário. Bênção, riquezas materiais é secundário. Tá? Deus pode dar ou não pode dar. Porque Ele é soberano. Ele enriquece quem quer, Ele empobrece quem quer, Ele dá a quem quer. Mas a mensagem do Evangelho é essa: arrependimento, é graça, é amor de Deus, é favor de Deus. É o favor divino para com pessoas indignas. É o favor divino para com pessoas que não merecem nada. Então, Zacarias, ele começa a sua mensagem, ele começa a sua profecia, lembrando o povo que Deus é um Deus gracioso, que Deus é um Deus misericordioso, que Deus, ele é amoroso. Assim, eu faço das minhas palavras, ou as palavras de Zacarias, as minhas palavras, que é as palavras do Evangelho. Que você tem que ler sempre os livros do Antigo Testamento, com as lentes em Jesus. E a mensagem que ele traz aqui para o povo é a mesma mensagem que nós pregamos para o mundo. Arrependam-se. Arrependimento. Hoje as pessoas estão falando que pecado é problema. Hoje ninguém peca mais. Alguém chega para o pastor e fala: pastor, estou com problema. Eu estou com dificuldade. Mudaram o nome do pecado. Pecado hoje é problema. Pecado hoje é dificuldade. Pecado hoje é várias coisas que não tem nada a ver. Mas a palavra é: se arrependam. Volte para o Senhor, que Ele é rico em perdoar. Que Ele é rico em graça. E se você gostou de mais uma exposição bíblica, deixa aqui nos seus comentários. Deixe o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.